Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária. E, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 uma sessão extraordinária. Havendo um número legal invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Paulo Pinheiro, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 97ª sessão ordinária, em 23 de setembro de 2009. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Dr. Jorge Manaia, Chiquinho Brazão, João Cabral, Leonel Brizola Neto, Patrícia Morim, Raimon, Rogério Bittar, Clarissa Garotinho, Paulo Pinheiro, Ivanir de Melo, Alfredo Sirquis, Andréa Gouveia Vieira, Dr. Gilberto, Dr. Eduardo Moura, Jorge Braz, Luiz Carlos Ramos e Paulo Messina, assume a presidência a convite do senhor vereador Ivanir de Melo e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Paulo Pinheiro. Havendo número legal, encerra essa sessão às 16h20. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende a sessão para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. A presidência dá conhecimento, senhores vereadores, que os avulsos já encontram à disposição. Porra, Lucinho. Vamos ver o que eu faço. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de prioridade, em primeira discussão. Projeto de Lei Complementar número 25, de 2009, de autoria do Poder Executivo, que modifica o plano diretor, autoriza o Poder Executivo a instituir a operação urbana consorciada da região do Porto do Rio e da outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Vamos submeter em votação a emenda de número 1. Trata-se de matéria que exige maioria absoluta. Em votação, a emenda de número 1 ao projeto de lei complementar número 25, de 2009. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os vereadores que forem contrários, não. Está em votação a emenda de número 1. Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Ben Cardino,
Carlos Bolsonaro, Clarissa Garotinho, Cristiano Girão, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jorge Manaia, João Mendes de Jesus, Jorginho da SOS, Lucinha, Paulo Messina, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação, hein? Está encerrada a votação. Votaram sim 8 senhores vereadores, não 22 senhores vereadores. A emenda está prejudicada, vai ao arquivo. Em votação, o projeto original. Os senhores vereadores que forem favoráveis, votarão sim. Os que forem contrários, não. Votação liberada. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 31 senhores vereadores, não 1 senhor vereador. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Para a comunicação de liderança, o novo vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, novo vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu solicitei essa comunicação de liderança, senhor presidente, porque eu quero dar conhecimento à casa de um ofício que eu estou enviando à mesa diretora da casa, cujo teor é o seguinte: senhor presidente, nosso mandato foi procurado por um grupo de militantes e entidades ligadas aos movimentos de apoio e solidariedade a Cuba, nos solicitando a organização de uma frente parlamentar fluminense de solidariedade ao povo cubano. A frente parlamentar será lançada oficialmente no dia 30 de setembro, às 18 horas, no Salão Nobre,
quando estaremos comemorando os 50 anos da Revolução Cubana. Sendo assim, peço que seja publicado no DCM o manifesto da frente que segue em anexo. Frente Parlamentar Fluminense de Solidariedade ao povo cubano, e está aqui tudo escrito, senhor presidente. Senhor presidente, é uma solicitação, passar as mãos de Vossa Excelência, exatamente para que providencie a publicação no Diário da Câmara Municipal, exatamente deste manifesto. Eu não poderia também deixar de aproveitar a oportunidade, até para comentar um pouco o resultado aqui da votação. Primeiro, a minha emenda foi rejeitada, né? A emenda foi rejeitada porque, provavelmente, não deve existir um vereador nesta casa aqui que tenha cômodos nas suas casas ou nos seus apartamentos menor do que 30 metros quadrados. Então, não sabe o que é uma família viver num cômodo de 30 metros quadrados. Então, por isso que todo mundo acha... Aliás, tem um pessoal chique, né, que loft, né? Assim, eu não vou citar o nome, não sabe? Mas todo mundo já sabe quem é, né? Loft, morei em loft em Nova York, de menos de 30 metros quadrados. Só que nós estamos no Brasil, muito espaço para se construir e construir realmente unidades residenciais que permita a quem ocupe viver com o mínimo de dignidade. Então, era isso daí que eu queria colocar e registrar esse fato e realmente votar, não por causa disso, porque a minha emenda foi rejeitada, é porque eu tenho discordâncias seríssimas em relação à forma como está sendo conduzida a tramitação desse projeto e os outros que são complementares aqui na casa. Muito obrigado. Comunicado de liderança, senhor presidente. Declaração, presidente, pela ordem. A mesa acolhe a ponderação de Vossa Excelência. Para a comunicação de liderança, pela ordem, nobre vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente, nobres colegas. Na verdade, eu ia fazer declaração de voto, mas o senhor passou a comunicação de liderança tão rápido para o vereador Eleomar que agora tem que ser pela ordem. O que eu queria dizer, na verdade, era o seguinte: eu votei sim ao projeto do Porto em primeira votação para poder emendá-lo em segunda. Quero agradecer ao líder do governo, Adilson Pires, que vai solicitar, conforme compromisso, o adiamento da votação de terça para quarta-feira, para dar tempo que a gente prepare as emendas para apresentar na própria quarta-feira. Também queria dizer ao nobre vereador Eleomar Coelho que a sua emenda que foi apresentada, eu infelizmente desci, estava em reunião com o Sérgio Besserman até agora no meu gabinete, acabei de descer agora, estava no final da sua votação. Teria votado sim, sem nenhum problema, até porque eu assinei, mas infelizmente, como sempre, teremos somado os nossos 9, 10 votinhos e fica por aí. Obrigado, presidente. Comunicado de liderança, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Leonel Brizola Neto. Comunicado de liderança. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Na verdade, em nome do bloco de esquerda dessa Casa Legislativa, queremos dar nosso apoio ao presidente Lula e suas declarações na ONU. Dar nosso total apoio ao presidente deposto de Honduras, presidente Zelaya. Principalmente que nossos meios de comunicação tratam o presidente golpista como presidente de fato, que é um equívoco. E eu queria ler aqui, senhor presidente, o artigo 3º da Constituição de Honduras, vereadora, que diz o seguinte, entre alguns termos, artigo 3º, ninguém deve obediência a um governo usurpador, nem a quem assuma funções ou empregos públicos pela força das armas, ou usando meios ou procedimentos que quebrem ou desconheçam o que esta Constituição e as leis estabelecem. Essa é a Constituição de Honduras, que vem sendo drasticamente violada e com o apoio de alguns organismos internacionais que se ocultam nesse processo. Por isso, senhor presidente, essa é a posição do bloco de esquerda na casa. Quem viola quem? Quem viola a lei em Honduras, senhor presidente? Muito obrigado. Passa-se a matéria seguinte.
Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 1659-A, de autoria do senhor vereador Dr. Jairinho, que institui a nota fiscal de serviços eletrônicos e dá outras providências. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. O projeto exige maioria absoluta de votos. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os que forem contrários, não. Em votação. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 40 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, vai à promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 34/2009, de autoria do senhor vereador Paulo Pinheiro, que modifica a redação da lei número 1749, de 23 de julho de 1991, que cria o Conselho Municipal de Saúde. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo de número 1. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim, os contrários, não. Desculpa. Trata-se de projeto de maioria simples. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Declaração de voto. Dispensada a... Rapidamente. Fica prejudicado o projeto original e vai à redação final. Pela ordem do nobre vereador Paulo Pinheiro. Só para agradecer a votação dos colegas. O projeto é um projeto que tem certeza que vai ao encontro do desejo de todos. O próprio vereador Carlos Eduardo, da Comissão de Saúde, aprova o projeto e vamos ter pela primeira vez eleição direta para presidente do Conselho Municipal de Saúde. Agradeço a todos os vereadores. Muito obrigado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em continuação da primeira discussão. Projeto de lei complementar número 26/2009, de autoria do Poder Executivo, que cria a Companhia de Desenvolvimento Urbano na região do Porto do Rio de Janeiro, CDURP, e dá outras providências. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. O projeto exige maioria absoluta de votos. Os senhores vereadores forem favoráveis, votarão sim. Os contrários, não. Em votação.
presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não, refazendo a fala. Estão voltando os vereadores Chiquinho Brazão e Dr. Jairinho. Então não adianta, já foi encerrado. A presença consiga nos votos favoráveis dos vereadores Dr. Jairinho, Clarissa Garotinho, Leonel Brizola Neto, Chiquinho Brazão. Dessa forma, totalizando 30 votos sim e nenhum não. O voto está... Já encerrou a votação. Votará em segunda discussão. Para comunicação de liderança, o nobre vereador, professor Washington. Senhor presidente, senhores vereadores, é só para deixar registrado que a audiência pública do PPA com a Secretaria de Saúde modificou o local. Ao invés de ser no auditório, será no Salão Nobre, amanhã, às 10 horas da manhã. Muito obrigado, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária... Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 260, de 2009, de autoria do Poder Executivo, que concede isenção de impostos municipais para os imóveis relativos à operação urbana consorciada da região do Porto do Rio, na forma que menciona. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim, os contrários não. Só um minutinho, Flávio. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 31 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Pela ordem do nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, só para ratificar o que nós havíamos conversado lá na sala da presidência, com a aprovação em primeira desses 3 projetos, eles voltarão em segunda votação na terça-feira. Eu vou, na terça-feira, solicitar o adiamento por uma sessão dos 3 projetos. Eles, então, voltarão de novo na quarta para que os vereadores possam ter tempo de preparar as emendas. O vereador Paulo Messina havia feito essa ponderação, depois outros vereadores vieram falar comigo, então o projeto de fato voltará à pauta quarta-feira da semana que vem para receber as emendas, aí sairá da pauta e nós vamos abrir um processo de debate, de discussão acerca das emendas e combinar de comum acordo quando é que votaremos a segunda votação. Então, queria agradecer aí a compreensão e o entendimento dos vereadores na aprovação desses 3 projetos. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em primeira sessão. Projeto de resolução número 25, de autoria da Comissão Especial instituída pelo artigo 346 do Regimento Interno e Comissão de Justiça e Redação, que altera a resolução número 1052/2006, referente à tramitação do projeto de revisão do plano diretor, visando a permitir a apresentação de novas emendas e sugestões, bem como estipular novos prazos para a emissão do parecer e outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, voltará em primeira discussão, em segunda sessão. Esgotada a pauta da ordem do dia, a presidência convoca sessão extraordinária para as 18h02, para dar prosseguimento na votação do projeto de resolução de revisão do plano diretor.
E se algum dos senhores vereadores tiver alguma sugestão de projeto para concessão de títulos, podem apresentar à mesa diretora dos trabalhos. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. A presidência dá conhecimento dos senhores vereadores de que os avulsos encontram-se à disposição. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1796 de 2008, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que considera de utilidade pública a ordem espiritual Caboclo Cobra Coral. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 290/2009, de autoria do senhor vereador Stepane Cessian, que considera de utilidade pública o Instituto Cultural Cinema Brasil. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 33/2009, de autoria do senhor vereador Eider Dantas, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Volkmar Wendlinger. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 35/2009, de autoria do senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao engenheiro Wagner Granja Victor. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em segunda sessão. Projeto de resolução número 25/2009, de autoria da Comissão Especial, instituída pelo artigo 346 do Regimento Interno, e Comissão de Justiça e Redação, que altera a resolução número 1052/2006, referente à tramitação do projeto de revisão do plano diretor, visando a permitir a apresentação de novas emendas e sugestões, bem como estipular novos prazos para emissão de parecer e outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto voltará em primeira discussão e terceira sessão. Esgotada a pauta da ordem do dia, a presidente, antes de encerrá-la, convoca a sessão extraordinária para as 18h13. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete à deliberação do plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1796, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que considera de utilidade pública a ordem espiritual Caboclo Cobra Coral. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 290, de 2009, de autoria do senhor vereador Stepane Cessian, que considera de utilidade pública o Instituto Cultural Cinema Brasil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária e segunda discussão. Projeto de Decreto Legislativo número 33 de 2009, de autoria do senhor vereador Eider Dantas, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Volkmar Wendlinger. Em discussão projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 35 de 2009, de autoria do senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que concede o título de cidadão do município do Rio de Janeiro ao engenheiro Wagner Granja Victor. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e terceira sessão. Projeto de resolução número 25 de 2009, de autoria da Comissão Especial, instituída pelo artigo 346 do Regimento Interno e Comissão de Justiça e Redação, que altera a resolução número 1052 de 2006, referente à tramitação do projeto de revisão do plano diretor, visando a permitir a apresentação de novas emendas e sugestões, bem como estipular novos prazos para emissão do parecer e outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto voltará em primeira discussão em quarta sessão. Encerrada a pauta da ordem do dia, a presidente, antes de encerrá-la, convoca a sessão extraordinária para as 18h18. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidente submete ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a pauta à ordem do dia. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quarta sessão. Projeto de resolução número 25 de 2009, de autoria da Comissão Especial instituída pelo artigo 346 do Regimento Interno e Comissão de Justiça e Redação, que altera a resolução número 1052 de 2006, referente à tramitação do projeto de revisão do plano diretor, visando a permitir a apresentação de novas emendas e sugestões, bem como estipular novos prazos para a emissão do parecer e outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto voltará em primeira discussão em quinta sessão. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão extraordinária para as 18h19. Está encerrada a sessão. Está reaberta a sessão. Refazendo a fala. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presença, porquanto anuncie em tramitação ordinária em primeira discussão, em quinta sessão, projeto de resolução número 25 de 2009, de autoria da Comissão Especial, instituída pelo artigo 346 do Regimento Interno e Comissão de Justiça e Redação, que altera a resolução 1052 de 2006, referente a novas emendas e sugestões, bem como estipular novos prazos para emissão de parecer e outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. A matéria exige o quórum de maioria absoluta dos senhores vereadores. Os senhores vereadores forem favoráveis, votarão sim. Os que forem contrário, votarão não. Votação liberada. Hein? A matéria exige quórum de maioria absoluta.
que é quórum. Vai. Sim. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão em primeira sessão. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.